Fala aí pessoal, o Prof. Salva na área. Hoje eu tô aqui para fazer um vídeo de um tema que, olha, eu gosto muito, muito, que é a aprendizagem, né? É impossível a gente, como professor, desassociar o ensino da aprendizagem, né? Eu vou mostrar técnicas de ensino, técnicas de ensinar matemática, né, diferentes combinações e arranjos em sala de aula e tal. Ao mesmo tempo eu posso olhar tudo isso como uma maneira de aprender, né? Como que o seu aluno, sua aluna, seu estudante, enfim, pode aprender melhor, né? Então existe sem dúvida uma associação entre ensinar e estudar. E nós, educadores, né, nós somos profissionais do aprendizado. A gente está toda hora trabalhando com o aprendizado dos nossos estudantes. Então, por isso que é muito importante ter um conteúdo, né, saber sobre como que a gente aprende, o que a gente faz para aprender determinadas coisas, determinadas disciplinas e matérias e conteúdos. Tá? Só para lembrar que eu, né, me formei em matemática, eu sou professor de matemática e, enfim, né, a minha experiência são com alunos que necessitam aprender matemática e outras coisas mais. Tá? Então estou aqui para falar sobre isso e junto disso vou falar de alguns autores, né, falar de uma experiência que eu tive em sala de aula também e também o que eu acho sobre a aprendizagem. Tá? Já dei um breve, mas eu quero também trazer uma teoria de aprendizagem minha, pessoal. Tá? Então, pega isso. Tá? Aprender e ensinar é igual. Tá? Tanto que no francês a palavra que os franceses usam para falar aprender e ensinar é a mesma palavra. Não existe distinção de palavra para isso. Tá? Beleza, então alguns autores inspiradores são, para mim, Piaget, fala sobre experienciar as etapas, né, do desenvolvimento da criança, sobre que o aprender é algo muito interno e tudo mais. Vygotsky, que diz que o aprender está na relação, né, a mediatização com o mundo. Então, no falar, estar no meio social. Tá? Então, o aprender envolve esse socializar com o mundo. Estou muito resumindo, tá? Estou falando bem da essência das coisas. Paulo Freire, um educador brasileiro, que traz o contexto em que a pessoa vive e mais, um contexto político. Né? Então isso envolve uma cidadania, envolve uma inclusão, envolve um amor muito grande por quem está ali na sua frente, o estudante que está ali na sua frente. Então, Paulo Freire, para mim, é uma inspiração. Rudolf Steiner, que foi o cara que desenvolveu a antroposofia, que é a filosofia em que se baseia a pedagogia Waldorf, e é muito integrativo, né? Muito, sim, né? O Steiner observa o ser humano não somente como algo materialista, não somente como algo, né, uma ciência assim, um corpo físico, estímulos e reflexos e coisas do tipo, mas também como espírito, como alma, né? Enfim, então os sentidos, né, para nós atualmente aqui junto com a neurociência existem pelo menos 6 sentidos, né, além do tato, visão, paladar. Então existem pelo menos 6. Para o Steiner são 12. E quando eu tenho a consciência de que a gente tem 12 sentidos, nossa, né, a minha aula ela passa a ser muito mais profunda se eu consigo acessar esses 12 sentidos do Steiner, né, que propõe a antroposofia. Então,
é uma baita inspiração. Maria Montessori fala muito da autonomia do aluno, né? O caminho, o percorrer quem faz não é o professor, né? Ele está ali como um ajudante, um cooperador do aprendizado do estudante. Então Maria Montessori, sem dúvida, é incrível. E na matemática a gente tem o Bertrand Ambrosio. Ele não fala diretamente do aprendizado, mas fala mais da interpretação matemática sobre as coisas. Então, como, dando uma acolchambrada aí, né, aprender matemática envolve sim olhar as matemáticas que existem no mundo. É muito poderoso. Tá? Indico aqui, recentemente eu li, ano passado, durante a pandemia, eu li esse livro aqui, ó, Aprendendo o Tempo Todo, do John Hoyt. É um escritor cronista de um jornalista americano, e ele escreve, ele dá, enfim, professor também, ele dá alguns relatos de como as crianças aprendem. Ele fala também de algumas experiências que ele teve, dá uns exercícios aqui. Então tem uma parte que ele fala muito de leitura e outra ele fala bastante de matemática, fala de música e tudo mais. Esse livro aqui, que já é um pouco bem mais teórico, né? Desenvolvimento Cognitivo e Processo de Ensino-Aprendizagem, do Vitor da Fonseca, um educador português, e ele fala abordagem psicopedagógica à luz de Vygotsky. Então fala muito sobre a mediatização, sobre como que as ferramentas cognitivas chegaram até nós, como nós humanos nos desenvolvemos através da aprendizagem e através da aprendizagem mediatizada pelo mundo. Então esse livro aqui eu fiz altas anotações com ele. E um que eu não tenho, só tenho em versão digital, que eu acho lindo, também é um jornalista brasileiro chamado Rubem Alves, que é a Educação dos Sentidos. Cara, é muito... é romântico demais, assim, é algo muito prazeroso ler aquele livro. Tá? Entenda que o John Hoyt e o Rubem Alves não são acadêmicos, então, enfim, mas é legal, é inspirador ouvir sobre isso. Tá? Te contar uma experiência que eu tive em sala de aula. Eu, nas primeiras aulas, assim, na primeira aula, eu sempre fico muito nervoso. Né? Vou chegar ali num lugar que eu não conheço, com pessoas que eu não conheço, e vai estar todo mundo me olhando, né? É claro que ao longo dos anos isso foi diminuindo, mas ainda assim a expectativa que eu coloco no primeiro encontro é muito grande. Né? Então eu desenvolvi uma roda de conversa. Né? Geralmente eu faço essa experiência numa segunda semana de aula, algo assim, né? Onde então a gente ainda está se conhecendo e tal, onde eu peço para os estudantes contarem uma experiência de aprendizado. Né? Então a consigna, né? O comando que eu dou é: me conte uma experiência de aprendizado. Beleza. E o que acontece, quase sempre acontece isso, é que as pessoas não contam coisas triviais, sabe? As pessoas não contam assim, cara, eu vou te contar como eu aprendi a fazer arroz. Eu diria que uma a cada 5 ou 6 pessoas fazem isso, sabe? Eu vou te contar como eu aprendi a tocar violão, eu vou te contar como eu aprendi a nadar. A maioria esmagadora conta algo muito profundo e muito pessoal. Então é um encontro muito delicado isso. As pessoas contam coisas como... eu já ouvi relatos assim. Como eu aprendi a dar valor à comida porque eu passava fome. Como eu aprendi
a ser uma pessoa de sucesso, sabe? Claro que essa é uma pessoa adulta, né? Que eu ouvi. Ela tem 50 e poucos anos. Como que eu aprendi? Então, vamos ver aqui. Teve um aluno de 12 anos. Como que eu aprendi que eu fazia as pessoas felizes através do riso? Cara, as pessoas contam coisas muito pessoais quando a gente fala de aprendizado, né? E aí, além da gente se conhecer melhor, né? Caraca, essa pessoa já passou fome, essa pessoa, putz, eu não sabia que essa pessoa tinha viajado para esse lugar, eu não sabia que essa pessoa fazia isso, etc e tal, né? E a gente começa a aprender o que tem que acontecer para ocorrer uma aprendizagem, né? Então eu já ouvi muito dessas histórias, e criei para mim, desenvolvi para mim. A segunda pergunta que eu faria nesse momento, que eu faço nesse momento em aula é: então o que a gente tem que fazer para aprender matemática, que é o meu caso, mas pode ser qualquer coisa. O que tem em comum nessas histórias? E aí eu ouço sempre, quase sempre, os mesmos falar. Então você precisa experienciar aquilo, ter aquela experiência, seja através dos seus sentidos, né? E aí entra o Steiner para me apoiar nisso, tá? Então você usa os seus sentidos para experimentar o mundo, seja de forma externa ou seja de forma interna, tá? Então, ter uma experiência. Steiner e Piaget, né? Não posso esquecer disso. A segunda, a sua motivação, a sua vontade, né? O seu afeto. Então, como que aquilo te afeta? Então, você pode provar um arroz, uma comida que você nunca comeu, tipo, nossa, que troço maravilhoso, eu quero aprender a fazer isso, né? Quero repetir isso daqui. Ou não, que troço horrível, tal, blá, blá. Então, como que aquilo te afeta? Isso te dá vontade de prosseguir, né? De ir além, né? Então, isso também a gente precisa trabalhar em sala de aula como educador, tipo, afetar da melhor maneira possível, né? E aí você não tem controle sobre como isso vai afetar em seus estudantes, né? Mas o que você pode fazer é harmonizar da melhor maneira possível. Anfitriar um espaço que aquela experiência seja minimamente acolhedora ou positiva. Gosto muito dessa palavra, mas tudo bem. Terceira parte é buscar um apoio. Como que você se apoia? Você vai perguntar para alguém, né? Sempre tem alguém, sempre tem uma outra pessoa nas histórias dos outros. Sempre tem alguém que apoia você para aprender aquela coisa, né, que você está fazendo. Então, um apoio, nem que seja um livro, um vídeo, mas tem alguém do lado, né? Então isso é uma lembrança, usando Vygotsky, de que a aprendizagem ela não é meramente pessoal, né? Ela precisa sim dessa mediatização do mundo, né? Ela precisa desse contexto, né? Como o Freire bem fala. O quarto é a prática, né? É você mergulhar na piscina, né? Aula teórica de natação, ótimo, deve ser lindo, mas você não aprende a nadar na aula teórica de natação. Tem que mergulhar, né? Então, os erros, os processos, as tentativas e processos e erros, você cria as estratégias e você vai cada vez melhorando o seu aprendizado e melhorando, né? Então, sempre que nós, matemáticos, conversamos sobre aprender matemática, a maioria fala sobre decorar, e aí meu pai,
minha mãe me fizeram aprender tabuada, decorando. Então tem essa prática, tem o sentar o bumbum na cadeira e fazer vários exercícios, né? Então sempre tenha em mente que a prática do que você quer fazer, do seu objetivo final, é fundamental. E por último, o compartilhar, né? Você fez, né, provou arroz, viu a receita do arroz, se apoiou em alguém, ligou para alguém, teve uma motivação antes disso, né? Você, putz, vou fazer esse negócio, vou fazer o arroz, botou, cortou, né, temperou, botou na panela, botou água, evaporou, provou, errou, repetiu o processo, blá 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 blá. E por fim você precisa, na minha opinião, você precisa ensinar alguém a fazer arroz. Você precisa compartilhar essa experiência. Não só para ser validado por outra pessoa, o que é muito importante, putz, esse arroz realmente ficou bom, né? Mas também no momento em que você ensina, no momento que você compartilha, né, a sua experiência, alguma coisa interna que tu, porra, pode crer, eu podia ter feito. Você mesmo consegue obter novos resultados, né, uma proposta de novas práticas e começar o processo de novo. Então, compartilhar é muito importante. Nós, professores, quando a gente está nesse momento de compartilhar o que eu sei sobre qualquer matéria, qualquer coisa, cara, você vai aprender melhor e mais sobre aquilo que você está ensinando. Pô, imagina um estudante vir, professor, faz uma pergunta que você nunca pensou e tipo, putz, você está aprendendo. Você está sendo mediatizado pelo mundo, então, putz, aprender é, para mim, esses 5 processos, 5 grandes processos. Experienciar, afetar, apoiar, praticar e compartilhar. E é isso, galera. Então, enfim, como é que é aprender para você? Isso é uma pergunta que eu deixo aqui. Comenta aí. Isso é ótimo. Se você puder, gostou desse vídeo, dá um joinha, se inscreve no canal. E me lembrei de uma coisa, tá vendo? Acabou de acontecer o que eu acabei de falar. O compartilhar, quando você compartilha, você avalia também o seu aprendizado. Então a avaliação, putz, tá nesse lugar de aprender, né? A prova, ela é um instrumento de avaliação porque o professor está olhando o que você aprendeu. Mas podem ser milhões de outras coisas, né? Não necessariamente a prova. Então, para você que é aluno e tá, tipo, é um saco fazer prova, pensa nisso, tá? Pensa que é um instrumento de dialogar com o professor e mostrar o que você aprendeu. É isso. Tá? Então, se inscreve aí porque isso me ajuda bastante. Falou, galera. Um beijo. Pensa nisso, tá? Pensa que é um instrumento de dialogar com o professor e mostrar o que você aprendeu. É isso. Tá? Então, se inscreve aí porque isso me ajuda bastante. Falou, galera. Um beijo.